Boa noite, pessoal. 29 de outubro de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oh, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Iniciemos este nosso mais um lindo encontro sobre as graças de Deus e sobre a intercessão de Maria, nossa mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agradecimento sempre ao Brenner pela execução deste projeto, que foi idealizado pela Camila e pela Suelen, e que muito me ajuda a Yanda. Muito obrigado. Agradecimento a cada um de vocês que nos fortalece aqui com a sua presença virtual e com a sua fé, e agradecimento mais que especial ainda a Nossa Senhora e a Deus, que são sempre fontes inesgotáveis de amor, de carinho, de cuidado e de vida com todos nós. Vocês podem deixar as câmeras ligadas ou desligadas. Os modelos de hoje são minha mãe, meu pai, bença, tia Bioca, bença, dona Kátia, boa noite, madrinha, bença, boa noite. Esses são os meus modelos de agora. Peço para que vocês, Vanessa também, beijo para você, Vanessa, bença, boa noite. Peço para que vocês tenham cuidado de deixar os microfones desligados para não interferir. Claro, se alguém quiser falar, tomar a palavra, pode ativar o microfone, fique à vontade, que é o grupo aberto de todos nós. Coloque no chat aí, por favor, os pedidos de oração, as pessoas pelas quais vocês gostariam que nós rezássemos por elas, os nomes, os motivos, se você se sentir à vontade. Hoje nós teremos, então, a leitura do Evangelho, a reflexão, por uma convidada muito especial, sempre muito especial. Convide outras pessoas para participar conosco, porque pela oração de muitos, às vezes, se alcança o que pela oração de um não se obtenha, como já dizia São Tomás de Aquino. Brenner, coloque as intenções, por favor. E antes de ler as intenções que a gente já coloca aí, algumas pessoas já colocaram no chat alguns pedidos. A Vanessa pedindo pelo pai dela, que foi diagnosticado com Alzheimer, que Deus o abençoe. Também por uma tia dela, Sara, com câncer no pulmão. Márcia Vidal pedindo pela Lilian, João, Leila, Lilás, Karine, Alexandre, Gabriela, Maria Ângela, Virgínia, Max, Márcia, Lelis, Otaviano, pela saúde da família Vidal, Rezende, Gontijo, amigos, primos, tios, e para os enfermos que necessitam de cura. Se você quiser, pode colocar no chat também o seu pedido de oração, que aí, assim que eu acabar de ler os outros, eu leio o seu. Pela cura do câncer de Eliana Alves, Célio Isabel, câncer na coluna cervical de Vilma Maria da Silva, câncer na garganta José Teixeira de Souza, câncer no intestino Cátia Duarte Mesquita, Cláudia Regina Alves de Araújo, Erotides dos Reis de Oliveira, Hélida, câncer linfático de Lucas Bernardes, câncer de mama, Jovina Rio da Veiga, Luciene Gomes de Oliveira Moura, Fabiana Celeste Viana, Maísa Eurípides, câncer de ovário, Bruna Lima Alves, câncer no pulmão, Virgínia Soares, Rogério Gonçalves de Oliveira, Sara, câncer na cabeça, Maria Consolação da Silva Freitas, Ana Paula, câncer no esôfago, Gilmar Farnese, câncer na faringe, Roberto Araújo Castro Bessas, câncer no estômago, José Oliveira, câncer no fígado, Vitor José de Oliveira, dependência química, Carla Vieira da Silva, Silas Alexandre Gomes Pereira, depressão, Wanda Fernandes dos Reis, glioblastoma multiforme, Antônio Carlos Moreira, hemodiálise de Márcia do Carmo, Edson Vidal de Oliveira, Natália Aparecida Gonçalves, leucemia de Beatriz Greco, linfoma de Hodgkin de Felipe, Simone Leite, linfoma não Hodgkin, Júlia, pela família de Doutor Abel e Marlene, Maria e Ronaldo, Edson e Neuza, Donizete e Nilma, Lenir e Mauro, Fonseca Melo Oliveira, Rogério, Fátima, Isabel, Kátia, Everton, Paloma, Tatiane Gonçalves, Roberta Gomes Pereira, Jaqueline, Aparecida da Silveira, Javé, pela saúde de Lavinha, Maria Vidal de Oliveira, Jordane Trindade, Amanda, Márcia, Luísa Guadalupe, Marli Alves, Marlene Alves, Walter Sobrinho, Soares, Cineida Silva, Terezinha Fonseca, Mirinho, Anderlice Braga, Ana Isis Vitória, Lucília, Marcilene Rodrigues da Silva, Maria Flor, Regina Chagas Bitar, Cássia, Dona Marícia Menego, Ellen Cristina de Andrade Glória, Elza Diniz Boanorte, Maria da Conceição Serapião, Lelis Otaviano, Iracema Gonçalves de Oliveira, Hamilton Santiago, Maria Ribeiro, Rosa Lopes, Bruna Freire, Daniel Otávio, Gabriel Luiz,
pela vida, trabalho e família de Ivan José Lopes, pela recuperação de Pierre Antônio, por uma gestação, por um matrimônio em restauração, pela recuperação do rio de Marcelo Lucas Cavalcante da Silva, síndrome do pânico de Mercedes Oliveira, suspeita de câncer de Paulo Coelho Dantas, Carlos Alberto Diniz e Silva, pelo transtorno de ansiedade de Cibele Eugênia, tumor na mama de Maria José da Silva, vício no álcool, Davi Vidal Lacerda, Bruno Henrique, Neide, Gilson, vício em cigarro, Jarbas Lafayette do Carmo Costa, Gilson, Vicente de Andrade, todos os profissionais de eventos e saúde mental de todos, pelas pessoas desempregadas ou com problemas no seu trabalho, pelas famílias que vivem o drama da dependência química, por todos os sacerdotes, especialmente aí o Padre Paquique, que rezou conosco, Padre Cássio, Padre Almerindo, por todas as pessoas em tratamento de câncer, pelas pessoas que necessitam de oração, pelas pessoas que não rezam, pelas pessoas que não têm quem reze por elas, e pelas nossas intenções particulares. Apresente a Deus o seu coração, o seu pedido particular, ou até mesmo o seu agradecimento. Camilinha, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Vamos rezar com a mamãe? Não. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, confesso que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor. Piedade, Senhor, piedade de nós. Mãezinha, a senhora e o papai rezem, por favor, a oração do Vinho do Espírito Santo pelo sinal da Santa Cruz. Boa noite a todos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, dos acidentes e do perigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos ler o Evangelho, e aí depois a Yanda vai refletir o Evangelho para a gente hoje. Agora, nas quintas-feiras, eu sempre tenho pedido ajuda para quem vai falar para nós na quinta-feira. Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 3, versículos 31 a 35. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus:
Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo: não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ayanda, boa noite. Obrigado. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, graças a Boa noite, gente. Então, antes de falar um pouquinho sobre o Evangelho, eu acho assim que a liturgia de hoje ela tá muito convidativa a nos falar. Então eu pedi para o Felipe, pedi para o Brenner para que ele colocasse a primeira leitura primeiro para nós, né, para a gente poder partilhar tanto a primeira leitura quanto o Evangelho. Você lê de novo aí, Felipe, para mim, por favor, para nós. Leio. Meu computador está dando um probleminha, mas acho que vai dar certo. Primeira leitura de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é a homens que enfrentamos, mas às autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que, no dia, mal possais resistir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça, e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias no Espírito e vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja posta em minha boca para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E eu sou muito apaixonada com essa palavra, né? Eu vejo assim que olha pra gente, que a gente possa compreender há quantos anos atrás eu acho assim que a palavra de Deus ela é muito presente, né? Tudo que a gente, se a gente for pensar que algo que foi escrito há mais de 2000 anos atrás e se faz tão presente na nossa vida hoje. E essa palavra, armadura do cristão, é uma palavra que nós devemos vivenciá-la todos os dias da nossa vida, né? É uma oração que eu faço, às vezes, até mais de uma vez por dia, essa palavra, né? Eu já decorei, e eu já passei ela para o Felipe, falei com ele para ele fazer ela todos os dias, quando ele acordasse. Por quê? Porque eu vejo, assim, como que é rica, né? Uma palavra
com 9 versículos, ser tão rica, porque São Paulo, ele vai descrevendo mesmo tudo aquilo que um soldado usava, né? Ele vai... Só que olha como que é interessante, porque naquela época, como hoje, os soldados, eles usavam, né, as roupas, né, a couraça, e vai citando aqui o capacete, e o corpo vai vestido, né, com a couraça da justiça, os pés calçados. E como que isso é interessante? Por quê? Porque na palavra, ela deixa muito claro que não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, né, mas contra os principados e potestades, né, contra o príncipe deste mundo tenebroso, né, contra as forças espirituais do mal, que está o tempo todo ao nosso redor, que está o tempo todo a nos atingir. E qualquer brecha que nós demos, se nós não tivermos revestidos com essa armadura de Deus, com essa armadura que Deus nos permite e nos dá, que eu vejo que a proteção de Deus é um presente para nós, e basta a gente estar junto de Deus, estar próximo de Deus, que é muito claro para nós o mal tentar nos atingir, e nós veremos claramente essa libertação que Deus nos dá. O tempo todo nós conseguimos, se nós estivéssemos próximo do Senhor, nós conseguimos ver que no nosso dia a dia, quantas coisas o Senhor nos livra, né? Quantas armadilhas o Senhor nos tira de nós estarmos juntos dele, de nós estarmos revestidos dele. Então, que nós possamos compreender isso que o Senhor nos diz através dessa palavra, que o Senhor nos permite ver através dessa palavra, que o que nós precisamos para nós estarmos com essa armadura, para nós estarmos revestidos dessa armadura, para a gente estar com a palavra de Deus, nós vivenciarmos a palavra de Deus, né? Quando fala que eu vou citar, está diferente do que o Felipe leu, assim, algumas palavrinhas. Olha aqui: tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever, porque nós sabemos que nós estamos aqui e que nós temos uma missão a cumprir, e que muitas vezes é difícil, e muitas vezes nos dá vontade de desistir, né? Quantas vezes a gente está vivendo uma situação e fala assim: gente, eu não suporto mais, eu vou desistir, eu não consigo. E São Paulo também diz, quando lá em Corinto, se eu não me engano, ou Romanos, é um dos dois, quando me sinto fraco, então eu sou forte. Por quê? Porque quando eu me sinto fraco, é que eu percebi que eu não tenho força para lutar, e que eu não sou capaz de vencer aquilo, de vencer aquele impossível, que quem é capaz de vencer é Deus. Então, quando eu me sinto fraco, então é que sou forte, porque quando eu me entrego e sou humilde para compreender que a força que eu tenho para vencer todos os males vem do Senhor, a força dele vai estar sobre mim. Então, eu preciso da força dele. Eu preciso de ser revestido dessa força, de ser revestido desse poder que vem de Deus. Então, quando eu me sinto fraco, então é que sou forte, significa que eu sei que quem está vencendo a batalha não sou eu. E quem está vencendo a batalha é o Senhor. E se o Senhor, ele não nos dá uma cruz que nós não sejamos capazes de carregar, né? E quantas vezes nós percebemos pessoas que paralisam, né? Muitos de nós, em muitas situações, nós paralisamos diante das situações. Por quê? Porque nós desistimos daquilo que... Eu falo assim, quando a batalha está mais difícil, quando a gente tem mais vontade de desistir de algo, é quando a graça está próxima. Então, muitas vezes, nós abortamos a graça que o Senhor tem para nós, né? Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora grávida, e ela fica
Tipo, ela fica do lado da minha cabeceira. E é muito interessante porque a primeira vez na minha vida que eu vi ela, porque eu não conhecia ela, eu vi ela na casa de uma amiga, eu pintei igualzinho, tinha na casa dela. Eu me apaixonei. E eu fiquei, gente, mas como que eu vou gostar tanto de Nossa Senhora grávida? Mas não tem explicação. E no decorrer do meu dia a dia, né, já tem alguns anos que ela fica do meu lado, assim. No decorrer do meu dia a dia, eu fui percebendo, assim, que por que eu tinha tido esse amor à primeira vista, essa imagem, e por que eu me remeti tanto a ela do lado da minha cabeceira. E eu percebi que é esse cuidado e esse zelar de mãe, que eu sei que Nossa Senhora cuida de mim o tempo todo. E eu percebi que essa Nossa Senhora grávida me mostrava a gestação, mas não só a gestação de uma vida que iria nascer, que iria surgir, mas a gestação da nossa vida, né? Olha para você ver o processo de uma cura. Eu preciso de ter paciência. Vai ter momentos difíceis, momentos onde eu vou desistir, e eu preciso compreender que é um processo. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante comigo, que já aconteceu algumas vezes, mas não dessa maneira, eu vou testemunhar para vocês. Eu saí para ir à missa e minha cabeça começou a doer muito. Na verdade, quando eu estava saindo da minha casa, eu estava com aquele reflexo, tipo, nossa, eu vou dar uma enxaqueca hoje. Aí eu pensei, não vou tomar um medicamento antes dela doer, porque tá reflexo ainda, eu vou à missa, a hora que eu chegar eu tomo. Quando eu entrei na igreja, minha cabeça doía muito, meu olho, atrás do meu olho, mas era uma dor assim, estava quase que insuportável. Aí na hora da consagração, quando eu me ajoelhei, que teve a consagração, o meu olho doeu muito, eu não suportava ficar com ele aberto. E eu tive que, a hora que terminou a consagração, eu tive que sentar, coisa que eu nunca faço. Eu tive que sentar e eu ficava, gente, eu vou passar mal aqui dentro da igreja, o que eu tô sentindo? E uma dor assim, não tem como explicar. Aí, na hora da comunhão, eu fui pedir a Deus né, que se fosse algo espiritual, que ele tirasse, que ele me mostrasse, né, que se fosse algo físico, eu iria tomar um medicamento que ele iria passar, que ele me curasse. E quando eu fechei os olhos, que eu comunguei, que eu fechei os olhos, eu pedi ao Senhor que eu pudesse sentir a presença dele. E eu vi duas imagens, uma sequenciada da outra. Primeiro, assim que eu fechei os olhos, eu vi um vidro. Eu não sei identificar se era uma porta, se era um para-brisa de um carro, não sei identificar. Eu sei que esse vidro tinha um buraco nele, como se fosse um tiro, e ele estava todo quebrado, né, todo moído, mas ele ainda estava lá, ele não tinha caído ainda, né, gente? Eu acredito que todo mundo já tenha visto essa cena. Aí eu encostei o meu dedo, né, a visão espiritual que eu tive, eu encostei o meu dedo e esse vidro desmoronou e ficou um abismo. Aí meu Deus, o que eu tô vendo? O Felipe sabe, né, que eu tenho uns sonhos e umas visões meio assim, difíceis de discernir. Mas aí, logo após, né, as mulheres vão saber, quem tem brinco de pérola consegue ver que o brinco ele tem um ganchinho, né, uns pezinhos que sustentam ele. Então eu vi aquela sustentação da pérola muito grande de ouro. Era uma imagem que refletia muito forte. No entanto, era uma mistura de ouro com sol de tão forte que era, clareou muito. E uma pérola muito grande, né, sendo sustentada por esse ouro. E eu fiquei ontem pensando muito nisso. E hoje eu fui percebendo que muitas vezes nós nos paramos nesse abismo, né, que esse quebrado que essa imagem de tudo quebrado e dessa invasão de uma bala através de um tiro, como que algo tão pequeno consegue destruir tanto, né? Uma bala, quando entra tô dando um exemplo do vidro, ela entra um buraquinho muito pequeno e estraçalha tudo, um vidro inteiro. E eu percebi que às vezes é isso que acontece na nossa vida. Uma pequena brecha que nós damos é o suficiente para o mal entrar. E muitas vezes para ele destruir a nossa vida toda, nos desestabilizar totalmente. Mas que ao mesmo tempo
eu vi essa imagem dessa pérola, né? Que são os tesouros que vêm do Senhor. Então, nós não devemos parar naquele mal que nos aconteceu na nossa vida, parar naquela injustiça que aconteceu na nossa vida, mas nós devemos olhar adiante, né, daquela pedra preciosa que nós temos na adoração santíssima, que nós temos a graça de ter Jesus que se faz tão pequeno para estar dentro de nós, que é são essas maravilhas do Senhor. Então, ao mesmo tempo que o mal tem uma brecha e consegue e tenta destruir tudo, porque é muito interessante como o vidro ele precisa você não consegue consertar o vidro. E eu vejo muitas vezes que o nosso coração é da mesma maneira. Nós devemos permitir que o Senhor nos faça de novo, que o Senhor restaure o nosso coração por completo. Porque enquanto nós estivermos tentando fazer da nossa maneira, buscando às vezes a justiça do homem e tentando remendar as coisas, nós vamos sempre estar nos machucando. Né? Muitas vezes nós vamos ficar presos ali, aquele vidro que quebrou, e tentando juntar aqueles cacos, sendo que o Senhor pode nos dar um vidro novo. Então, a comparação que o Senhor me dava era justamente que esse vidro era o nosso coração, que é machucado, mas que o Senhor pode ir lá e restaurar e fazer com que ele seja novo, com que ele seja curado, com que ele seja transformado. E muitas vezes nós vamos levando essa raiva, esse rancor, essa necessidade de provar para o outro que nós somos inocentes. Né? Eu nunca me esqueço que Jesus, no Evangelho mesmo, né? Eu vou chegar lá, mas no Evangelho mesmo, ele não quis questionar e não quis tentar com que, tipo, era injusto que eles quisessem matar ele. Ele simplesmente disse o que ele iria fazer, e esse fazer seria cuidar de nós, e ficou em paz. Porque nós precisamos de compreender isso, que muitas vezes nós ficamos gastando o nosso tempo, gastando nossa energia, gastando a nossa fé, pedindo para o Senhor para que o outro compreenda quem nós somos, compreenda que nós somos verdadeiros. E, na verdade, nós precisamos apenas de viver segundo a vontade de Deus, porque eu sempre penso assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, e eu sou uma pessoa que às vezes faço raiva no outro, porque quem quer brigar comigo não vai conseguir. Porque eu não tenho o hábito de, na hora da raiva, na hora da ira, é como jogar pérolas aos poucos. Se o outro tá me acusando, se o outro tá falando algo para mim que não é verdade, eu vou tentar provar naquele momento. E eu vejo da seguinte maneira: se for para eu falar, se for para eu ter que provar alguma coisa, não vai ser eu que vai preparar esse momento, mas vai ser o Espírito Santo. E vai ser no momento dele. Ou muitas vezes, às vezes a gente precisa de estar em oração, simplesmente em oração pelo outro, para que o Espírito Santo possa tocar o coração do outro, para que o outro reconheça que aquilo que ele está fazendo está errado. E é o silêncio a maior resposta que nós podemos dar aos tolos, né? Que é o que nós conseguimos ver o tempo todo. Na palavra de Deus, nós conseguimos ver nas leituras, nos evangelhos, que o Senhor nunca respondia uma pergunta. Ele devolvia aquela pergunta para o outro. Porque às vezes o outro está nos perguntando aquilo que sabe, aquilo que ele está querendo nos acusar, nos cutucar, e a gente vai ficar alimentando. Então, quanto mais eu alimento mal, mais eu vou ficando machucado. Né? Quantas vezes dentro da nossa casa tem alguém cutucando, e todo dia tem uma discussão, e todo dia tem uma briga, aquilo ali vai crescendo, e você vai tomando raiva do outro, muitas vezes de irmãos. Eu tenho percebido, né, eu atendo psicologicamente, e faço muitas orações, onde eu estou percebendo, assim, que as pessoas, elas estão em guerra constante, né? Principalmente casais, a gente vê, todo mundo reclama. Você não vê ninguém falar bem de um matrimônio, de um casamento, todo mundo reclama, e eu nem falo suportar. E eu aguento essa pessoa, e eu tô junto porque eu não posso separar, mas às vezes o outro
simplesmente não quer conhecer o real do diante dele. Aceitar os defeitos que o outro tem, aceitar a maneira que o outro é, da mesma forma que o outro também tem que nos aceitar, porque eu vejo que a relação, nós devemos suportar os outros. O que é suportar os outros? É o ser suporte para o outro. E muitas vezes não. Nós sempre vamos vencer as guerras, nós sempre vamos vencer as desavenças, as discussões, a partir da oração, a partir daquilo que o Senhor pode transformar, como o Senhor pode transformar o meu coração, como o Senhor pode transformar o seu coração. É assim que o Senhor pode fazer por nós, através de nós para o outro. Né? E quando vem uma discussão, todos os dias a mesma discussão, todos os dias briga pela mesma coisa. Se eu começo a silenciar, se eu começo a elogiar aquilo de bom que o outro tem, às vezes nem é tão bom assim. Só que o reforço positivo faz com que o outro queira melhorar. Então, se eu elogio uma pessoa da minha casa por ter feito algo muito simples, né? Às vezes faz uma janta, às vezes faz uma comida diferente, às vezes faz uma coisa bem pequena, mas se eu começo a elogiar, aquilo se torna um hábito e a pessoa vai sempre querendo fazer algo a mais. Só que muitas vezes o outro faz 10 coisas boas e aquela coisa, aquele defeito que ele tem, aquele espinho na carne que ele tem, é o que eu fico cutucando o tempo todo. Então nós precisamos de vivenciar essa palavra, mas compreender que muitas das brechas é o meu humano que está dando para o mal entrar. E muitas das brechas e muitos dos meus problemas eu posso evitar. Eu posso evitar. Eu posso fazer com que aquilo mude. Então eu preciso de começar a vivenciar as palavras, né? A mudar primeiro dentro de mim. E o meu reflexo vai fazer com que o outro mude. E muitas vezes nós ficamos... vamos rezar, mas estamos brigando com quem está em casa porque não foi rezar. O que adianta? O que adianta? Porque quando eu brigo com o outro, eu estou afastando ele daquilo que eu faço. Ele vai querer ser como eu, que vou na igreja, que rezo, mas que fico o tempo todo brigando. Então, assim, intensificai as vossas invocações e súplicas, orar em toda circunstância pelo Espírito, e no qual perseverar em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E eu acho muito interessante quando fala aqui, e orai também por mim, quando esse por mim, cada um tem que colocar o seu nome diariamente, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. Então, a palavra de Deus é um mistério. Confiar na presença de Deus na nossa vida é um mistério, né? Como o Senhor dizia para Tomé, feliz daquele que crê sem ter visto. Feliz daquele que alimenta a sua fé sem precisar o tempo todo o Senhor estar ali provando a existência dele e fazendo com que nós sintamos a presença dele. Então, feliz de nós que estamos buscando a nossa força em Deus, buscando a nossa força no Senhor, porque nós confiamos na existência dele, nós sabemos que essa armadura espiritual que o Senhor nos dá, que ela é bem descrita para que nós possamos entender que o Senhor ele vai cobrir, revestir o nosso corpo todo, o nosso ser, a nossa alma. E eu queria assim que cada um compreendesse essa palavra, né, que fica como um dever de casa. A armadura do cristão, quem não tem o hábito de ler, pode pesquisar lá, a armadura o Felipe vai postar no grupo, a armadura do cristão, para que nós possamos fazer essa oração diariamente e compreender que isso acontece na nossa vida o tempo todo, que o Senhor está ali o tempo todo pronto para nos revestir da glória dele, nos revestir da graça dele, nos revestir cobrir-nos com da proteção dele. E isso nós vamos encontrar na palavra de Deus. É tão simples, né? Pensar que às vezes nós almejamos algo tão difícil de acontecer na nossa vida, lutamos por algo que está tão distante, e saber que o Senhor e a proteção dele e os planos dele estão tão próximos de nós. Então, às vezes, a gente está almejando algo
está muito longe de acontecer, que vai demorar anos, e nós nos esquecemos que para que isso aconteça, nós não conseguiremos chegar nesse objetivo se o Senhor não nos revestir da graça dele, né? Tô falando muito. Eu vou pedir pro Breno colocar uma música e depois eu vou fechar um pouquinho falando do Evangelho, porque eu acho assim que a mensagem que o Evangelho nos deixou hoje é muito linda e nós vamos fechar fazendo essa oração mesmo. Porque ele operou maravilhas, sua mão e seu braço forte e santo alcançaram a vitória. Eu creio em ti, Jesus, eu confio em ti, mas aumentai a minha fé. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Jesus. Vamos aplaudir com toda a força esse nome que tem poder. Jesus, nosso Senhor. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mar. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mar. Jesus, cantemos o nome de Jesus que tem poder. Jesus, 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 Ele tem poder.
das nossas famílias. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, ele é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Mais uma vez vamos aplaudir o nosso Deus, Jesus, Senhor das nossas vidas, das nossas famílias. Ele é o Senhor. Força nessa palma, é para Jesus. E eu vejo assim, como eu queria uma música, eu não sabia e veio ela na minha cabeça, porque eu vejo que ela foi providencial, ela foi providenciada pelo Espírito Santo, porque nós precisamos reconhecer quem é o Senhor da nossa vida, o Senhor das nossas famílias. Nós precisamos reconhecer que o nome que tem poder é o nome de Jesus. E muitas vezes nós estamos dando poder a outros nomes, nós estamos dando poder ao mal. Se o Senhor deixou muito claro, se São Paulo deixou muito claro, né, nessa palavra, e o que o Senhor nos mostrou é que nós somos revestidos dessa armadura de Deus. Então, se eu sou um soldado que estou armado, e que eu sei que quem vai vencer não sou eu, mas é a força de Deus, e eu estou lutando para o Senhor, que venceu a morte, que venceu todas as coisas, eu tenho que ter confiança, eu preciso de ter fé. E eu vou citar apenas 2 versículos do Evangelho, porque eu acho que esse Evangelho, ele quer nos mostrar isso. E quando dizia Jerusalém, Jerusalém, eu nem falo Lagoa da Prata, mas eu falo o meu nome, eu falo o seu nome, né? Eu vou ler com o meu nome e eu quero que você fale o seu nome aí. Aianda, Aianda, que matas os profetas e apredejas os enviados de Deus. Quantas vezes quis ajuntar teus filhos, como a galinha abriga tua ninhada debaixo das asas, mas não o quisestes? Eis que vos ficará deserta a vossa casa. Digo-vos, porém, que não me vereis até que venha o dia em que digais: bendito que vem em nome do Senhor. E Deus está mostrando aí o seu amor por nós. E comparado a galinha brigando a sua ninhada. E eu acho muito interessante porque é algo tão antigo, né? Se a gente perguntar, muitas vezes até os jovens de hoje não vão entender o que é a galinha abrigando a ninhada debaixo das asas. Por quê? Porque o Senhor usa algo tão simples, né, esse exemplo tão simples para que nós possamos compreender o amor de Deus por nós. E o que o Senhor estava fazendo lá em Jerusalém? Ele estava querendo proteger, estava querendo curar, e os fariseus estavam querendo matá-lo. Os fariseus estavam querendo destruir e calar a boca do Senhor. E quantas vezes eu e você fizemos isso? Quantas vezes nós fizemos isso com as pessoas que foram enviadas por Deus para trazer a cura para nós? Quantas vezes nós abortamos a cura? Quantas vezes nós atrasamos, né, para que isso acontecesse? Porque nós apedrejamos, nós matamos. E nós matamos como? Com palavras, com omissões. E nós matamos esse cuidado do Senhor por nós, né? Nós sabemos que a galinha ela fica ali protegendo os pintinhos, porque se o pintinho molhar, ele morre, né? Quando nós compramos pintinhos,
sem a mãe deles, meu pai gosta muito disso, aí ele cria, aí ele compra mais de um. Aí ele vai, coloca, na hora de dormir, ele coloca dentro de um cômodo, ele coloca uma coxa lá, ele faz todo um cuidado, ele tampa com uma toalha, a gaiola ou o viveiro. Então, aí eu fico, gente, olha como que isso é real e isso é interessante na nossa vida, porque ele precisa, para ele viver, para ele crescer, para ele tornar um frango, ele precisa de proteção. E quantas vezes não tá lá, tem 3 pintinhos em casa, de repente morre 2. Por quê? Porque se uma criança brinca e aperta, ele morre. Se ele toma chuva, ele morre. Depende, tudo que ele fizer, ele vai morrer. Então, olha para você ver, Deus cuida de nós dessa maneira, como a galinha abriga os pintinhos. É esse cuidado de Deus por nós que nós precisamos de compreender. E quando diz aqui que nós viveremos isolados, que nós viveremos uma casa deserta, até que digamos, bendito que vem em nome do Senhor, até que nós compreendemos que o Senhor fala conosco hoje através do outro. E muitas vezes é através de alguém muito simples. Né? Teve uma vez que eu fiz uma novena, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir se eu tiver contado. E eu tinha que ganhar uma rosa, e aí eu não vou ganhar essa rosa, não, era novena de Santa Teresa, porque não vou ganhar. Aí, de repente, eu estava no 3º dia da novena e um morador de rua me pediu um refrigerante. Eu fui lá, comprei para eles, trouxe. Na hora que eu trouxe, tinha um casal. Aí, na hora que eu trouxe, tinha um terceiro. Esse terceiro, a hora que ele me viu, ele veio me agradecendo. Eu, tipo, como que sabe que eu vim trazer alguma coisa para ele, né? Para eles. Aí ele veio, pegou uns ferrinhos lá quietinho e falou assim, eu vou fazer um presente para você. Como você chama? Me perguntou meu nome, conversou comigo um pouquinho. Aí, de repente, ele vira e foi muito, muito interessante, porque foi Jesus falando comigo. Ele virou e falou assim, eu vou te dar essa rosa e ela não morre e não murcha. Ela dura para sempre. E a hora que ele virou, que era uma flor, que ele tinha feito uma flor para mim, ele não me perguntou o que eu queria. Para mim, eu achei que ele escreveu meu nome, que eu fiquei tentando explicar ele lá. E quando ele virou essa flor para mim, eu chorei na frente dele. Eu, moço, você tem noção que Deus te usou para falar comigo? E eu virei pra ele assim, você me dá um abraço? E eu acho que ele ficou assustado, porque ele falou assim, tipo, gente, ela é louca. Quem que é essa que eu abordei aqui? E eu simplesmente não podia perder a oportunidade de agradecer ao Senhor por ele ter usado aquela pessoa para falar comigo. Então nós precisamos de estar atentos ao cuidado do Senhor por nós. Né? Que nós possamos nessa noite, que você possa refletir antes de dormir, esse amor de Deus, quantas vezes o Senhor quis te abrigar, quis te proteger. E se nós estivermos debaixo das asas do Senhor, nós vamos ter essa proteção o tempo todo. Né? Se nós estivermos revestidos dessa armadura de Deus, que é da palavra, que é da Eucaristia, que é alimentarmos do Senhor o tempo todo, nós vamos estar protegidos, que nós possamos compreender que o Senhor cuida de nós através de qualquer outra pessoa, e que o Senhor fala com nós através de qualquer outra pessoa, e quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ouvir o Senhor, porque nós estamos querendo que o Senhor nos dê sinais muito grandes, né? Eu lembro um dia que eu fui confessar e eu falava com o padre, mas Deus não me mostra ele. Aqui, deixa eu te contar. Ele não vai descer aqui como na sarça ardente e falar com você, não. São sinais. Então, que nós possamos, que você possa hoje, a partir de agora, que eu possa compreender mais os sinais de Deus na nossa vida. Né? Que nós possamos ter um momento com o Senhor de compreender esse amor por nós, esse cuidado, que o tempo todo o Senhor quer simplesmente cuidar de nós. E que nós possamos compreender que nós fazemos parte, que nós temos que lutar também. Nós temos que fazer a nossa parte, para que o Senhor possa fazer a dele. E então é isso. Se alguém quiser completar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Às vezes vem do seu coração, e como Nossa Senhora grávida, ela nos demonstra a gestação que você
né? Assim como eu tenho percebido diariamente que tudo na nossa vida tem que ser gestado. Que seja uma resposta, que seja uma conversa, ela precisa de ser gerada dentro de nós pelo Espírito Santo para que ela aconteça, para que ela aconteça da maneira certa. Então não percamos a oportunidade de vivenciar essa espera, de vivenciar esse processo, né? O processo da cura, o processo da libertação, é o caminho. Nós precisamos de caminhar para que nós possamos chegar onde o Senhor quer que nós cheguemos, né? Então é isso. Obrigado, Ayandinha. Muito obrigado pelo seu sim, a todos nós, principalmente a Deus. Obrigado por suas palavras. E assim como você disse nas suas visões aí das duas imagens que você teve, né? Uma de uma bala em um vidro e a outra da pérola, a gente vê aí que um tiro que poderia vir para destruir um vidro, estraçalhá-lo, logo depois aparece a imagem que te fez pensar que é Jesus restaurando, né? Jesus preenchendo um vidro, que antes era um vidro, um material qualquer, com uma pérola. E hoje a gente tem, então, o Evangelho, que nos mostra um Jesus que cura, um Jesus que expulsa demônios, um Jesus que cuida de nós. Mas para que Jesus cuide de nós, coloque-nos debaixo das suas asas, como uma galinha, como uma mãe faz com seus filhos, é preciso que a gente permita, é preciso que a gente queira. Então, como o próprio Jesus disse no Evangelho, eu quis protegê-los debaixo das minhas asas, mas você não quis. Então, a gente tem que querer, né? Porque senão depois, como dito no Evangelho, a nossa casa fica abandonada. E a gente não quer isso. Muitas vezes a gente pode até pensar, Jesus não está cuidando de mim? Onde está Jesus nessa hora? Eu estou na minha dificuldade, eu estou com a minha doença, eu estou com o meu problema no trabalho, eu estou com o meu problema na família. Cadê Jesus? Jesus não está cuidando de mim, Jesus existe? Mas sim, mesmo que a gente não entenda, mesmo diante de desgraças ou não graças, a gente tem que ter certeza que ele existe e confiar nele, saber que ele sempre faz o de melhor para nós. Às vezes a gente acha que a nossa batalha é com o irmão, é com o pai, é com a mãe, é com o filho, mas como dito na oração da armadura, a nossa batalha é muito maior, são batalhas espirituais. E por isso a gente precisa sempre nos revestir da nossa fé, nos revestir do amor de Deus. Muito obrigado a todos vocês pela presença virtual, que todos tenham um maravilhoso final de semana, e se Deus quiser nós vamos nos encontrar na terça-feira. Vamos pedir, antes de eu agradecer a cada um que ficou conosco até agora, vamos pedir então para que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe a água que a gente toma, os nossos alimentos que a gente come, as medicações dos enfermos, estejam eles em casa, nos hospitais, nos CTIs, ou mesmo desabrigados, desamparados nas ruas. Que o Senhor abençoe a nossa família, os nossos pais, filhos, irmãos, amigos, vizinhos, os nossos companheiros de trabalho, os nossos trabalhos, a nossa moradia, os nossos veículos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos a tua graça. Amém. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor, o Deus da misericórdia, o Deus do perdão, o Deus que é vida, o Deus que nos reveste diariamente com a sua armadura e que nos cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ayandinha, muito obrigado mais uma vez, que Deus e Nossa Senhora te guardem e te abençoe sempre. Obrigado pelo seu sim, por me ajudar sempre. Anne Oliveira, muito obrigado pela presença. Um beijo. Angélica, um beijo para você, para o Maguinho, para o Filho de Deus, número 2. Bárbara Bestas, muito obrigado mais uma vez pela presença. Branco Rodrigues, Edna, um grande abraço para vocês. Bremer, Suelen, Rafael, um beijo, amo vocês. Bruna Poliana, muito obrigado. Tia Carolina, benção, muito obrigado. Tia Bioca, benção, um beijo para a senhora. Conceição Cabral, benção, um beijo para a senhora. Conceição Lopes, muito obrigado. Tio Helder, tia Lilian e o cachorrinho, boa noite, um beijo para vocês, benção, fiquem com Deus.
Fico maravilhado aqui vendo vocês durante a live, todos juntinhos, muito lindo, viu? Um beijo para vocês. Regina, um beijo para você, minha mãezinha pretinha, fique com Deus, te amo muito. Jussara Moreira, muito obrigado pela presença. Kátia Rodrigues, muito obrigado. Leidiane Miranda, muito obrigado mais uma vez. Tio Luiz, benção, um beijo para o senhor, tia Luzia, Elisandro Maria. Maria Isabel, muito obrigado mais uma vez pela presença. Maria Lúcia, muito obrigado. Madrinha, tio Ronaldo, um beijo para vocês, amo vocês. Mãezinha, papai, um beijo para vocês, amo vocês. Tia Amiguinha, um beijo para a senhora. Benção, Marlúcia Rabelo, muito obrigado mais uma vez. Tia Neuza, benção, fica com Deus, muito obrigado. Roberta Gomes, obrigado, sempre rezando conosco. Sânia Carlos, muito obrigado. Suelen, muito obrigado. Suzane Melo, muito obrigado mais uma vez por rezar conosco. Vanessa Oliveira, Manuel, um beijo para vocês. Benção, fiquem com Deus, muito obrigado mais uma vez. Valdelice Figueiras, muito obrigado. Que Deus, fiquem todos na paz do Senhor, no amor de Maria. Até terça-feira, se Deus quiser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado.